Ó, Botafogo 3, 2 pro Estudiantes. Que loucura, hein? Ô, Jorgito, dá pra dizer, já que é o grande jogo aí do Renato Paiva, né? Mais do que... Teve o Inter, né? Que foi 4-0. E mais do que ter jogado bem, era uma vitória que o Botafogo precisava. Porque tem resultados, tem jogos que você joga bem, mas não necessariamente você ganha. Né? E no caso de ontem, conseguiu as duas coisas. Né? Muitos ontem saíram do Newton Santos vendo finalmente o dedo de Renato Paiva, né? E falaremos sobre isso mais especificamente aqui hoje. Precisava, porque por culpa própria, pelos seus próprios erros, pelo atraso do planejamento, o Botafogo chegou à penúltima rodada da primeira fase da Libertadores com o risco de ser eliminado dentro de casa. Então, ontem, o que se esperava era que o Botafogo tivesse a postura que teve. Agressiva desde o início, propositiva, com jogadores chamando a responsabilidade. Uma excelente partida do Arthur, não só pelo gol da vitória, mas por tudo que fez desde o primeiro tempo. Marlon Freitas, o próprio Juan, que apareceu, fez gol, chamou o jogo, pediu bola, é aquele mesmo. Que era Juan Seco, virou Juan Cruz agora. Formado no 15, depois no Santos. E RWAN, que é o Juan mais chique de todos os tempos. Então, foi uma vitória da postura do Botafogo, da escalação do Paiva, novamente apostando em 2 atacantes. Tinha dado certo contra o Fluminense, aí vem a lesão do Savarino, que atrapalha um pouquinho o funcionamento disso. É a melhor atuação, porque o Ricardinho lembra do 4-0. A atuação contra o Fluminense foi muito boa, a goleada contra o Inter, excelente, mas eu só faço ali uma pequena ressalva da desmobilização do Inter, com vários titulares fora, porque tem o jogo da vida hoje, inclusive, né? Um jogo muito importante contra o Nacional. A vitória com o Carabobo saiu nos acréscimos e ali, aí, se não faz o gol ali, tinha ido embora. Se você pegar os dois jogos, a vitória na Venezuela, o Botafogo jogou mal. Muito mal. A vitória, os 2 jogos que o Botafogo fez em casa na Libertadores, o outro foi contra o Carabobo, que ele ganha na última bola lá do Patrick de Paulo, depois faz mais um gol, e o jogo de ontem. Assim, ontem o Botafogo jogou no mínimo umas 4 vezes mais do que ele jogou contra o Carabobo no outro jogo em casa, na Libertadores. Outro time, outra postura, outro comportamento, outra dinâmica, outro índice de acerto, outro nível de acerto dos jogadores. E uma vitória, aí você olha o 3-2, cara, não foi pra isso. Porque assim, o Estudiantes não teria feito o gol da vitória do Botafogo lá na Argentina se não fosse o frango do John. E não teria feito o gol ontem se não fosse o pênalti. O pênalti reabriu um jogo que estava definido. Pênalti que não foi, né? Um pênalti que é uma vergonha, né? Muito duvidoso. Se você aí viu a imagem, tem certeza do toque do Gregory, certeza da intenção do Gregory, eu respeito, beleza, mas eu não tenho. Não, desculpa. Eu não marcaria. Jorge, ele tá ali até pra achar o companheiro. Eu não marcaria, eu acho um absurdo marcar, mas aí, com a regra de hoje, não tem uma margem? Não tem. Tem coisas que não tem margem. Porque ele vai meio descuidadão assim, olhando pra bola, claro. E olhando pra bola pra tentar proteger. E procurando o adversário pra justamente... Não, desculpa, não dá pra marcar o cara desse. Eu não marcaria. Mas não tem elementos pra marcar? Esse que é o ponto, entendeu? Não tem. Não, mas não tem elemento. Se você quiser forçar a barra, eu não marcaria. Mas aí, Mauro, vamos começar a achar pênalti tudo quanto é lance, cara. Não, esse que é o problema. Mas agora tem um detalhe. O apiteiro marcou no campo. Ele estava de frente pro lance. Ele viu todo. Né? Ele desculpa. O VAR não até por isso o VAR nessa questão, você viu, tal, aí discutível a intensidade. Eu não marcaria. E se fosse VAR, eu lamentaria muito, mas eu não chamaria o árbitro. E aqui fazer uma ressalva, né? A gente tem grandes narradores na casa, ótimos, espetaculares. Mas um abraço pro meu amigo Hamilton Rodrigues. Narrou com vontade ontem. Sempre. Grande Hamilton. Grande Hamilton. Gigante também, hein? Grandes narradores mesmo, tem narrador muito alto, né? Impressionante, né? Ele é grandão. Muito maravilhoso. E comentaristas muito baixos, né? Isso, entendeu? Comentaristas muito baixos. Exato, entendeu? Agora sim, o terceiro gol do Botafogo é um espetáculo, né? Lindo, um espetáculo, porque a matada de bola do Arthur é qualquer coisa você fala assim, rapaz, que ele já matou dando come em 2, cara. E o goleirão tentou adivinhar o canto e se ferrou. Mas ele não tinha muito o que ele fazia, tinha que tentar adivinhar, né? Agora a vitória, Botafogo não está classificado, precisa do último jogo, né? Jogando em casa de novo com o apoio da torcida. É um jogo na terça-feira, inclusive, né? É uma terça-feira. E os jogos dos grupos serão no mesmo horário, mas o Botafogo, de quase eliminado na rodada passada, na rodada anterior, ontem encaminhou a sua classificação. O Botafoguês não é místico, não é supersticioso, não, mas agora, assim, se é para ter a segunda temporada do Botafogo, ainda pior, né? Mas é assim, no grupo agora acho que é mais complicado do que do ano passado. Mas assim, e tá o jogo contra o Inter, a ressalva feita pela situação do Colorado e tal, mas principalmente ontem olha,
Vou dizer que vai ser a mesma coisa, que vai repetir a mesma coisa, mas é legal. Agora, enfim, está começando a temporada do Botafogo. Dá pra dizer que o torcedor já tá em uma relação um pouco mais saudável com o Renato Paiva? Ou Jorge Igor? Ou não? O torcedor ainda tem as suas dúvidas? Porque, cara, algumas situações que você colocou, né, jogando com 2 atacantes, o Cuiabano aparecendo ali como se fosse um ala, e, cara, pisando muito na área, impressionante. Fez o gol na Venezuela. Como tem explorado o Botafogo e aparecendo uma boa surpresa, né, nessa temporada do Cuiabano como é jogador do Grêmio, não era? Sim. Comprado junto ao Grêmio. Assim, tem muita coisa ali do Renato Paiva também, cara. Tem, eu acho que ainda existe um pé atrás. Também acho. Existe uma desconfiança, pelo que eu percebo, nesse ambiente digital. Não tenho frequentado a arquibancada do Newton Santos, mas tenho visto que a torcida tem comentado, tem postado. Algumas atuações foram muito abaixo. Assim, os jogos que o Botafogo fez fora de casa na Libertadores, até o jogo que ele ganhou contra o Carabobo, foram atuações muito ruins. O desempenho do Paiva como visitante, o aproveitamento é baixíssimo. Em compensação, como mandante, ele tem aproveitamento de 90%. Ele ganhou quase tudo em casa. É uma coisa que ele precisa equilibrar, que ele precisa encontrar uma melhor performance fora de casa. Você ganha um campeonato de mata-mata só fazendo resultado em casa. Pois é, mas um de pontos corridos você não consegue, né? Você vai ter que beliscar ponto fora. E ele tem beliscado poucos pontos fora. Ontem, ele mais uma vez acerta na escalação, na estratégia, mas, por exemplo, a torcida entendeu que houve uma demora para reagir ao gol do Estudiantes, as mudanças do técnico do Estudiantes. Ele tira um zagueiro, bota o atacante, vai para cima, a entrada do Natan, o Cuiabano cansado. Então, ainda não é uma relação... Não sei se saudável é o termo, mas ainda não é uma relação tranquila. É uma relação de sobressalto, mas te convenceu a explicação do dedo? Cara, já vamos entrar nesse assunto? Porque assim... Né? É subjetivo. Ele diz que... Tem ele explicando, né? Vamos escutar. E aí depois a gente tenta... Que a gente vai ter que... Hoje vai ter que acreditar, né? Vai ter que engolir, né? Porque... Bota aí então, vai. Deixa eu escutar o Renato. Vamos ver se ele convence a gente aqui. Vamos engolir o dedo. Bem, antes de responder à tua pergunta, vou esclarecer aqui um tema, porque de facto anda a circular na internet um gesto que eu fiz. Já estão a dizer que é para a torcida, já estão a dizer que é para o treinador da Argentina. Então a história é a seguinte. Esse é ele, não é? Uma discussão entre a minha equipa técnica, tira o Arthur, não tira o Arthur, tira o Arthur, não tira o Arthur. E eu disse, não vou tirar o Arthur. Mas o Arthur está em risco, está desgastado, não vou tirar o Arthur. Pronto. E quando o Arthur faz o golo, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa para o meu colega da equipa técnica. Que isto fique bem claro. Primeiro, não queria fazer isso para a minha torcida, nem para torcida nenhuma. Não há um gesto na minha carreira de desrespeito para qualquer elemento do jogo. Nenhum. Não há nenhum momento registado da minha parte de desrespeito para elementos do jogo. Eu tenho uma expulsão em 23 anos. Uma expulsão em 23 anos. No sub-17 do Benfica. Uma. E orgulho muito disso. E, portanto, quem me conhece sabe, e isto foi, obviamente, uma brincadeira, porque era constantemente tira o Arthur, a parte física, o GPS, o cansaço, e eu tinha o feeling que não tinha que tirar o Arthur, porque era uma seta que, e para já estava a ser dos melhores em campo, se não o melhor, que estava completamente a bagunçar a defesa dos Estudiantes. E quando sai o golo, eu inclusivamente estou-me a rir. Portanto, é uma coisa que... E repito, para a torcida impensável, depois de um espetáculo absolutamente fabuloso que eles fizeram hoje, não só de coreografia, mas de apoio, 90 minutos a apoiar os nossos jogadores, até nos momentos mais difíceis que tivemos. Obviamente, só se eu fosse muito estúpido, e não sou, é que ia fazer uma coisa dessas para a torcida, muito menos para o meu colega, porque também não me fez mal nenhum, é meu colega e nada mais que isso, e também muito menos para o árbitro, porque corria o risco de ser expulso, de me expulsarem. Portanto, que isto fique bem claro e que não comecem já no pântano, no lodo das internets, que não comecem já a criar filmes. Que isto fique já bem claro, hein? Eu vou ser sincero. Pântano da internet, o lodo da internet é muito bom. Ele trouxe fatos, trouxe ali o estudo, né, o histórico, né, de não ter expulsão. Falou, eu comprei, agora, cara. Sim, eu comprei 14%. Eu não tinha visto ele falar, porque acabou o Botafogo, eu fui ver lá a NBA, né? Eu não tinha visto, eu tinha só lido. Me convenceu, mas ele só tem um erro gravíssimo aí. Ele deveria ter sido expulso, independente para quem que ele fez o gesto. Se é pro colega dele, se não é pro colega dele.
porque é um gesto obsceno. Tinha muita gente lembrando daquela expulsão do Abel, né? Perfeito. Não só do Abel, como no Campeonato Brasileiro. Comigo o jogo? Não foi da Paulista, Portuguesa, não fui eu. Mas o cara que jogava na ponta fez a mesma coisa. Brincando. Na brincadeira ele foi expulso. Se a arbitragem tivesse visto ontem, ou até o próprio VAR, é chamar para ser expulso. Não interessa para quem é o gesto. O gesto é público, tá todo mundo vendo. Então ia ser a segunda expulsão dele, a primeira como treineiro de um time principal. Eu não sei se o VAR tinha essa imagem, porque essa imagem ela não foi captada pela transmissão oficial da Conmebol. Ela era uma imagem de uma câmera exclusiva da TV Globo que pegou. Então pode ser que o VAR não... Sim, não tenha visto. Mas se o quarto árbitro tivesse visto, ou o assistente, era expulsão. Porque inclusive até você perguntar para quem que você fez isso... Não, nem pode, né, Mauro? Porque aí é um gesto... Claro. Todo mundo tá vendo. Assim, eu não vi nenhum relato de pessoas que estavam no setor oeste inferior, de que havia ali um atrito com o Paiva, de que o xingamento foi para eles. Inclusive eu vi gente desmentindo, gente falando, pô, eu tava no estádio e foi pro banco mesmo e tal. Não, e se tivesse ido pra torcida, nessa altura do campeonato, já tinha tido uma... Ia azedar o ambiente. Ele destacou de novo, foi uma festa muito linda. Vocês falaram do Christian quando eu entrei aqui. O Christian fez uma dessa uma vez no Morumbi, não foi ele? Um gol contra o São Paulo? Foi com os dois, né? Semifinal do Paulista de 2009. Sim, foi em 2009. Depois ele, no 6x1 ele faz também. O Gabriel também fez um outro tipo de gesto. Não vamos ficar repetindo gestos também. Teve o Simeone também, não teve? O Simeone, ele faz isso. O Ronaldo. O Simeone faz isso. Depois teve a volta. O Simeone faz isso em primeira comunhão, provavelmente, né? Não teve o do Valdívia? Valdívia também? Não teve um do Valdívia? Eu sei que tem chororô do Valdívia. Já teve Pula Pirata no Brasil? Não teve? Lembra daquele joguinho Pula Pirata? Que você espetava a flechinha, naquela errada o pirata pulava? O Rodrigo, o zagueiro, fez Pula Pirata. Será que eu tô vendo? Na ponte, não foi? A produção não teve do Valdívia, não, Nicolas? Não. Acho que foi o jogo do rebaixamento da Ponte, última rodada. Ele é expulso. Ponte Vitória anos 80 e 70, você tinha muito... Não, você tinha muito banana. E era interessante, não era uma banana assim. Luiz Pereira, querido, uma das minhas próximas biografias, fazia várias. Os maiores zagueiros do mundo. Do Palmeiras, acho que o maior zagueiro. Disparado, o maior zagueiro do Palmeiras, e pra mim do Atlético de Madrid, dá pra discutir o Portuguesa, São Bento, onde ele praticamente jogou. Era da banana, assim, a banana, eu diria que era quase que a banana era algo... Assim, era o que é hoje. Era uma feira. O dedo de hoje. Exato, assim, mas assim, dedo é interessante. Esse tipo de gesto antigamente não era muito usual, não. É que hoje não havia expulsão, mesmo a admoestação, cartão amarelo para gestos obscenos. Você conversa com... Eu tenho o prazer e o privilégio de conversar com grandes ídolos do Santos, né? A gente se cruza toda hora em Santos. Os caras falam que isso aí que acontece hoje, na minha época era tapa na cara, era dedada, toda hora dedada, cotovelada. Você não tinha o que você tem de recurso jogador hoje, da Libertadores com pedra na mão. Pedra. O Mário Soto andava com pedra na final de 81 contra o Cobreloa e Flamengo. E o Bilardo, treinador campeão do mundo de 86, grande volante do Estudiantes, ele andava com meu Deus, me fugiu. Estilete? Não, alfinete. Alfinete? Ele ficava cutucando o jogador. Mesmo. Tinha jogador calção, ele ficava cutucando o cara. Eu acho que foi o Lima, saudade do seu Lima, que me contou que tinha um jogador no Santos, eu não queria me dizer quem era. No dia de jogo não escovava o dente, irmão. Também tinha isso. O cara ia pra campo sem escovar o dente com aquele bafão. Unha grande, tem uma história, eu não lembro quem foi. Essa aí já é um pouco mais pesada, acho talvez um pouco desnecessário. O Fera, antes de entrar em campo, dava aquele Júnior Barranquilha, não limpava. Pode ser. No meio do jogo passava a mão, marcava o atacante aqui, ó. Tinha jogador... Você duvida? Não. Tinha nessa linha também. E quero saber do Valdívia. Então, assim, isso aí não foi nada, Tinha o Duílio, zagueiro campeoníssimo pelo Fluminense nos anos 80, o pai dele jogou no Curitiba, eles tinham jogado ensaiada, isso anos 40. Era escanteio, um dos jogadores do Curitiba pegava, e os gramados eram piores também, né? Pegava terra e jogava na cara do goleiro no escanteio. O cara subia. Ele disse que fez quase 10 gols assim, o goleiro não chegava lá. Então tá explicado. Aí qual que é do Valdívia? Não, do Valdívia, não sei se é eliminação, o Colo-Colo ganha do Corinthians na Neoquímica Arena. Ele sai aqui, ó. Dos bagos. Ah, entendi. Não lembro disso. Você não lembrava disso, não? Não lembrava, não. O Lobo também fazia esse negócio de bago. Você lembra porque o Valdívia é um dos grandes ídolos, né? Cara, eu acho que num momento carente da história do Palmeiras, ele figurou sim. Ele figurou sim. Ele é sim. Marcos Assunção também acho. Nenhum.